o assunto no TJ Aparecida agora são os casos de hospitalização de crianças e adolescentes até 14 anos. Um levantamento da organização Aldeias Infantis SOS apontou que cresceu 5% o número de acidentes com crianças entre 2022 e 2023. Só no ano passado foram registrados 121.933 casos de hospitalização por lesões não intencionais, o que dá uma média de 334 hospitalizações por dia aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Delson Marinho Rocha, que é neuropsicólogo e coordenador do projeto Nas Aldeias Infantis SOS, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, Delson? Boa tarde para você. Muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a vocês. Delson, já te pergunto, né? O estudo ele foi feito com base em dados do DataSUS e desenvolvido também pelo Instituto Bem Cuidar. Quais as principais causas dessas internações de crianças e de adolescentes? Olha, a gente tem algumas... a gente divide sempre em dois tipos de acidentes, né? Principais causas, então a gente tem os acidentes que acontecem em casa e os acidentes que a gente considera que é fora de casa, mas dentro do nosso estudo a gente percebeu que as quedas, né, ela está em primeiro lugar aí com 44% dos casos de internação de crianças e adolescentes, seguido por queimaduras, que são 19% dos casos de internação, e os sinistros de trânsito, né? A gente chama de sinistros de trânsito, os acidentes de trânsito, seja ele acidentes mesmo, né? Vinculado com a questão de batidas ou algum tipo de atropelamento, alguma questão que envolva o trânsito. Delson, boa tarde para você. E essa pesquisa, ela revela que a grande maioria dos casos, 71% de internação, se concentram entre crianças de 5 a 14 anos. Por que justamente essa faixa etária é a mais vulnerável? Quando a gente fala sobre essa faixa etária, o nosso estudo ele tem como base, né, a faixa etária de 0 a 14 anos, e os dados eles mostram que quando a gente fala de crianças muito pequenas, a vulnerabilidade é... A gente teve um probleminha aí com o áudio, vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Infelizmente não com o Delson, que está falando dessa pesquisa que teve grande repercussão nessa semana, principalmente porque interessa muito a você que está em casa, tem criança pequena, principalmente nesse período agora de férias que já voltamos para as aulas, mas no fim de semana fica, né, em casa, né? Com certeza. E criança... A gente conseguiu voltar o contato com o Delson, dá uma olhadinha. Delson? Pode prosseguir, querido. Como eu estava dizendo, né, as faixas etárias aí, elas englobam muito mais a questão, as crianças menores, elas têm uma fragilidade muito mais anatômica, e aí a gente tem a questão do descobrimento, né, do espaço, então elas querem explorar esse espaço e acabam aí... se acidentando com quedas. A gente tem uma questão também que a falta de supervisão da família, né, dos cuidadores, elas acabam influenciando muito. Já quando a gente chega na questão da adolescência, né, ali a partir dos 12, 13, 14 anos, a gente tem a questão de que o adolescente ele gosta de desafiar. Então, ao invés de explorar agora, a ideia é desafiar. Então, acaba acontecendo mesmo essa questão dos acidentes por esse desafio e essa onipotência que todo adolescente aí acaba desenvolvendo durante o decorrer do desenvolvimento humano. E dessa pesquisa também apontou um aumento, né, de 23 para 24 em casos de sufocação, afogamento, né, também teve esse aumento. Quais as orientações a gente pode deixar para os pais, para os cuidadores, para evitar esses acidentes, né, tanto dentro de casa quanto também fora de casa, em outros ambientes que as crianças estejam? Quando a gente fala sobre a sufocação, né, é importante a gente entender que o momento da alimentação da criança, do adolescente, aliás, do ser humano, deve ser um momento específico e deve ser um momento que a gente precisa preservar por esse
esse rito, né? Então, muitos das causas de sufocamento é justamente porque, de repente, a família está andando de carro, por exemplo, e para encurtar esse tempo... Mais uma a gente vez, teve um probleminha de novo com o Delson, mas ficou aí, ele está continuando a falar. O som está falando, mas a gente está acompanhando o áudio dele, né? Sim, a gente está com um problema. Delson, voltou? Pode Bom, continuar. então, acho que é importante dizer que a questão do sufocamento tem muito a ver com a não dedicação, né, da alimentação para as crianças. Então, às vezes a criança está ali brincando, correndo, e a gente quer que ela coma, então dá ali uma colherada para a criança, e aí ela sai correndo, e quando ela volta de novo, a gente faz isso. Ou a gente acaba, nesse momento da ingestão de alimentos mais sólidos, né, para crianças que estão nessa transição, elas acabam ingerindo pedaços muito grandes, por exemplo, de frutas, de legumes. A sufocação também tem muito a ver com a ingestão de objetos pequenos. Então, a gente sempre faz a indicação de que as crianças não tenham acesso a peças muito pequenas, a bolinhas de gude, ou, de repente, brinquedos como brinquedos de montar, ainda assim, sobre alimentação. A gente diz que a fruta, por exemplo, as uvas, que elas são mais fáceis de engolir, né, da gente não ter esse controle da deglutição, da degustação, também são muito fáceis de acabar causando um engasgo. Já quando a gente está falando sobre os afogamentos, tem algo que é muito importante dizer, que boa parte dos afogamentos que acontecem dentro de casa. Então, a mãe ou o pai, o cuidador, a cuidadora que está ali dando banho na criança, na banheira, ela acaba se distraindo por poucos segundos. Acho que é importante dizer isso, né? Os infortúnios, enfim, os acidentes acontecem em questão de segundos. Então, muitas vezes a gente vira para pegar alguma coisa, algum objeto, e quando volta a criança já caiu dentro da banheira. Importante dizer que 2,5 centímetros de água já é capaz de causar um afogamento. Fora de casa, né, nas praias, nas piscinas. A gente teve um probleminha com o Delson, ele participou aqui com a gente falando desses cuidados. Ou seja, né, o finalzinho ele falou, todo cuidado é importante, principalmente quando você tem criança em casa. Pra gente que tem filhos, né, nós três, Sim. um piscar de olhos faz grande diferença. Então tem que manter a vigilância permanente sobre as crianças, principalmente as menores, né, as pequenas.